A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa quarta-feira. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, um salmo muito conhecido nosso. E eu gostaria de iniciar esse culto hoje lendo essa palavra. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidar você logo em seguida ao nosso momento de culto, a fazer uma leitura deste salmo, começando no Salmo 22 e também lendo o Salmo 24. Gostaria que você lesse os 3 salmos em sequência. Amém, meus irmãos? O Salmo 23 é um salmo tão conhecido nosso, um salmo que nos traz um descanso, um refrigério, através dessas palavras de Davi. Mas por que eu peço a vocês para lerem também o Salmo 22 e depois o 24? Porque o Salmo 22, irmãos, é um chamado Salmo da Cruz. Quando você lê o Salmo 22, você vai ver ali sendo descrita toda a batalha que a cruz representa para a vida do nosso Senhor Jesus, onde ali na cruz, apesar de todo o sofrimento dele, o sofrimento em nosso lugar, ele conquistou aquela vitória, a vitória para as nossas vidas. E quando você lê o Salmo 22 e você observa ali no Salmo 22 toda essa luta do Senhor, toda essa batalha que o Senhor descreve ali, eu queria citar para vocês aqui somente o verso 11, aqui até o verso 14 do Salmo 22, diz assim, não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Observe, irmãos, essas palavras. Que se você ler o restante do Salmo 22, você vai perceber o quanto que o salmista Davi aqui, ele está descrevendo esse sofrimento, essa luta, que aqui, na verdade, é algo que está profetizando aquilo que o Messias, que o Senhor Jesus sofreria, vivenciaria lá na cruz do Calvário. E quando você lê tudo isso, de repente, você sai desse Salmo 22 e agora você começa o Salmo 23. Davi está aqui falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças, me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Observe, irmãos, a mudança do tema, a mudança das palavras agora que Davi coloca. Irmãos, então quando nós lemos o Salmo 22 e percebemos toda essa luta, essa batalha, e aí entramos para o Salmo 23 e vemos ali o Senhor dizendo,
eu sou o seu pastor. Não tema, pois eu não permito que nada te falte. Isso vem para consolar, confortar, animar, revigorar o nosso coração, queridos irmãos. Eu queria, no Salmo 23, destacar somente o verso 2, irmãos, para a gente estar falando isso. Olha o que diz o verso 2, olhe na sua Bíblia. Na minha tradução diz assim: ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Então, aquele que veio da batalha, que veio da luta ali no Salmo 22, agora ele ouve palavras que dizem assim: Ele me faz. Quem é este, irmãos, que nos faz repousar em verdes pastos? O nosso pastor, o nosso Senhor. Isso vem do Senhor, vem de Deus. E Ele promete nos dar essa paz que excede todo entendimento. Então, quem me faz repousar? O Senhor. Somente o Senhor, irmãos. Irmãos, o homem não vai encontrar absolutamente nada ao seu redor que venha suprir a falta ou vazio do seu coração. Somente o Senhor pode fazer isso. Já diz os sábios, que o vazio no coração do homem é do tamanho do Senhor Jesus. Então, somente no Senhor encontramos. Então, busque no Senhor. Procure nele, você vai encontrar. O salmista também diz: Ele me faz repousar. Ele me faz deitar, irmãos. Ou seja, este alívio, essa paz, ela é profunda. Ela é tão tranquila que não te deixa ali apenas parado ou sentado, mas te faz deitar. E isso se representa, irmão, uma confiança plena. Porque, irmão, quando você deita na sua cama, no seu quarto, você pega no sono, porque você sente-se que está num lugar seguro, em que você pode dormir tranquilamente, que nada, ninguém vai machucar você enquanto você está ali no seu sono. Agora eu te pergunto, se você fosse dormir na rua, como seria? Será que você conseguiria dormir profundamente, tranquilamente? Mas aqui não, o salmista diz: Ele me faz deitar, Ele me faz repousar, ou seja, Ele é a minha segurança, Ele é o meu descanso. E Ele me faz deitar e repousar em verdes pastos, ou seja, irmãos, existe sustento, existe provisão. Ele é o meu sustento, Ele é a minha provisão, é Ele quem me dá essa segurança, é Ele quem me dá esse descanso. Então, quando eu busco nele, quando eu venho da guerra, venho da batalha para buscar nele, Ele me faz, Ele é o meio, Ele é o agente, e Ele me faz isso de uma maneira profunda e sólida, e Ele também é o sustento e a provisão para tudo isso, irmãos. Ele me faz deitar em verdes pastos e me leva para junto de águas, riachos tranquilos, ou seja, Ele me dá a paz plena que excede todo entendimento. E essa paz plena, irmãos, que excede todo entendimento, é diferente da paz que o mundo conhece. Porque o mundo conhece a paz quando não há guerra. Para o mundo, paz é a ausência de guerra. Mas na palavra de Deus, a paz é a tranquilidade, o descanso, a esperança, a perseverança, a confiança no meio da batalha. No meio da batalha. Essa é a paz que excede todo entendimento. É a paz que mesmo em meio à guerra, nós permanecemos ali confiantes e tranquilos no Senhor. Então o Senhor, Ele nos leva junto a ribeiros, riachos de águas tranquilas, onde nós temos o sustento, a provisão, a paz que excede todo entendimento e tudo isso que vem dEle, que nos dá a segurança e a profundidade de poder descansar na presença dEle.
E é esse o convite que o Senhor vem nos fazer agora, nesta noite, irmãos, de buscar esse descanso na presença dEle. Ele pode prover, Ele é poderoso para prover, Ele deseja prover esse descanso para as nossas almas. Vamos buscar nele, pois é Ele quem vai suprir o vazio que há aqui dentro. Ninguém pode fazer isso. Palavras não fazem. Mas o Senhor é poderoso para fazer. Somente Ele pode. Então quero convidar você a ter uma palavra de oração no início deste culto. Se você está angustiado, inquieto, você precisa de paz, vamos buscar nele, no nosso Senhor, aquele que é o teu pastor e que não permite que falte nada para você. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, ó Senhor, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós nos reunimos agora neste culto e em oração nós queremos buscar no Senhor este refrigério, este descanso, esta segurança, esta paz que excede todo entendimento. Senhor nosso Deus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, que porventura estejam agora ansiosos e inquietos. Meu Senhor, eu te peço, estenda a tua mão. Meu Senhor, derrama no coração do teu povo a paz e o descanso que só o Senhor pode prover. Ó meu Senhor, que o teu povo agora, na tua presença, encontre esse lugar seguro, que só o Senhor pode nos prover. Ó meu Senhor, Tu és aquele, o único capaz de suprir toda a necessidade do homem. Eu te peço, faz isso nesta hora. Vai ao encontro dos meus irmãos, ó Senhor, das nossas famílias. Meu Senhor, nessa hora de tanta inquietação e angústia, que o Senhor seja o sustento, o conforto, o consolo, a fortaleza da Tua igreja e do Teu povo. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti esta oração. Que nesta noite, Senhor, o Senhor abençoe este tempo de culto. O Senhor perdoe nossos pecados. O Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. E agora eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, vamos louvar e adorar o nosso Senhor, junto com os nossos irmãos. Amém? Louvemos ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue
sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja essa situação, o controle sempre está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja essa situação, o controle sempre está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja
louvado, Senhor, nós te louvamos. Nós louvamos a tua presença, Jesus. Pai, eu amo a tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória eu quero ver. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, teu nome é precioso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se nequedo e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim.
a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Adore, girei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zidequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zidequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Glória a Deus, irmãos. Tempo maravilhoso de adoração ao nosso Senhor. Que você continue, meu irmão, firme, orando, louvando e adorando o nosso Deus. Crendo que dias melhores virão, sem dúvida alguma, pois o nosso Senhor está no controle. Amém? Agora, vamos ter mais uma palavra de oração. E eu queria que você, nessa hora, junto com a sua família, orasse mais uma vez. Irmãos, nós não vamos abrir mão desse tempo, não. Nós vamos estar orando, sim, em família. Porque meu desejo é que você não fique aí só assistindo, não, mas também participe desse tempo. Não somos espectadores, não. Não somos telespectadores, não, irmãos. Nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor. Amém? Então, se levante em família e vamos ter mais uma palavra de oração. Amém? Reunidos em família. Agora, essa palavra de oração, meus irmãos, eu gostaria de fundamentar ela no Salmo 23, que é o Salmo que lemos, mas eu gostaria de ler aqui no verso de número 4. Davi diz assim, na minha tradução aqui, Davi diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Eu gostaria de orar baseado neste salmo, irmãos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, pois o Senhor está conosco. Ore em família nesta hora. Vamos orar em família. Amém, irmãos? Vamos orar assim. Nós estamos neste tempo que é como um vale de sombra de morte. Mas não vamos temer, que cremos na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos ouvir um fundo musical e vamos orar. Oremos ao Senhor.
Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Continue crendo, irmão. Ainda que andemos nesse vale de sombra da morte, ainda assim o Senhor está conosco, porque Ele nunca nos abandona. Amém. Creia em nome de Jesus. E agora eu convido você a ouvir a palavra do Senhor. Vamos ser agora abençoados e edificados através desta palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos da Igreja Batista Fonte das Águas, aí em Arembepe. Igreja presidida pelo nosso amado pastor Técio. Quero mandar um abraço para os amados irmãos e agradecer por esse convite honroso de trazer uma palavra vinda de Deus para os vossos corações. Para tanto, vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas 7, a começar do versículo 11, que diz assim: Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus aplique a sua palavra lida em os nossos corações. Oremos. Deus, soberano Pai eterno, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade da tua palavra em nós. Que essa palavra venha a calhar em nossos corações e venha produzir frutos de arrependimento. Obrigado, Senhor, e nos ilumina na transmissão de a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito, irmãos, que este é um dos textos mais lidos, tem sido um dos mais lidos nos últimos dias. Sobretudo por essa pandemia que tem assolado o nosso Brasil e o mundo. Pandemia porque é uma epidemia não localizada, mas ela atinge o mundo inteiro. Então, é considerada pandemia. E que Deus tenha misericórdia de nós. E continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Esse texto é belíssimo, irmãos. Ele é um texto que nos leva a muita reflexão. Ele começa falando, esses dois capítulos, sobretudo o capítulo 6 e o capítulo 7, da construção do templo de Salomão, por Salomão. Então, foi o tema central, justamente essa construção do templo e a oração de Salomão. Ele faz uma oração bastante completa, bastante significativa e para muitos é uma oração que uma das mais completas da Bíblia. Foi essa oração de Salomão. E quando ele chega ao ponto de dizer a Deus: agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. É interessante que naquela oportunidade, naquela dispensação, o templo significava a presença de Deus. Deus estaria ali no templo, segundo o entendimento da época. E assim se processava mesmo. Porque Deus, é interessante que nós tenhamos um conhecimento desta ação de Deus, ou chamada teofania, a fala, a manifestação de Deus para as pessoas. Elas se davam por três pessoas, três classes de pessoas naquela época, que eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Então Deus só se manifestava a essas três pessoas naquela dispensação do Antigo Testamento. Assim é por isso que Moisés, quando estava no monte, que o povo viu a voz de Deus, o trovão, o povo disse: não, que ele fale somente com você.
porque o povo não estava preparado para ouvir a voz de Deus. E assim era com os sacerdotes também e reis. São essas três classes. Então eram os porta-vozes de Deus para o povo. E Davi teve o desejo de construir esse templo do Senhor. Mas Deus não permitiu, por conta dele ser um homem sanguinário, um homem que derramou muito sangue. Então Deus disse: por isso não terás esse privilégio, e esse privilégio será para teu filho. E assim aconteceu com Salomão. E Salomão construiu o templo do Senhor. E depois que ele construiu o templo, e que houve a inauguração, e que houve a manifestação de Deus naquele lugar, o povo verdadeiramente esse é o Deus que nós cremos. Porque as pessoas naquela época precisavam muito de sinais, precisavam de revelações, precisavam de coisas visíveis. Tanto assim que Jesus foi arguído pelos fariseus pedindo um sinal. Dá-nos um sinal de que tu és o mestre. E Jesus disse: olha, nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Então eles estavam acostumados a viverem tão somente através dos sinais. É importante que nós tenhamos esta compreensão geral do templo, essa compreensão geral da manifestação de Deus naquela dispensação. Hoje nós vivemos a outra dispensação, a dispensação da graça, que logo mais iremos falar mais alguma coisa acerca disto, para completar esta palavra. E justamente no versículo 7, que é o versículo chave, aliás, o versículo 14 do capítulo 7, que é o versículo chave dessa reflexão, desta palavra, Deus estabelece 4 condições ou 4 pré-requisitos para que Deus atuasse, Deus atendesse ao pedido do seu povo. E ele vai dizer justamente no versículo 14, que é conhecido de todos nós, se é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro requisito, primeira condição, se humilhar. Depois, segunda condição, e orar. Depois, terceira condição, e buscar a minha face. E a quarta condição, e se converter dos seus maus caminhos. Então, depois de feito tudo isso, depois de cumprir todas essas condições, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que Deus estabelece 4 condições para que ele ouça as orações do seu povo. E não é diferente conosco. Isso não mudou. Essa condição não mudou. O que houve mudança foi tão somente na própria manifestação de Deus para nós, que vamos perceber ao longo desta palavra a forma de Deus se manifestar para nós, que antes era naquelas 3 classes que nós falamos, não vamos esquecer, os profetas, os reis e os sacerdotes, que eram porta-vozes do povo, né? E agora ele fala a todos nós, como Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, ele vai dizer que nós somos o sacerdócio real. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. O véu se rasgou do templo e não precisamos mais do sacerdote como a ponte para comunicar-se com Deus, que era uma vez que ele ia no ano, no templo, no Santo dos Santos, para expiação dos pecados. Agora, todos nós, como Paulo vai dizer, e também o escritor aos Hebreus, um novo caminho, direto ao Pai, com caras descobertas, nós vamos nos transformando de glória em glória, através do Espírito Santo em nós. E a primeira condição que ele coloca é humilhar. Humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se vocês realmente é o meu povo, ele diz se humilhar. Primeira condição é humilhação. O que é humilhação no contexto bíblico? Humilhação é uma palavra do hebraico kana, que significa dobrar o joelho em sujeição, subjugar. Então é dobrar-se,
é prostrar-se diante de Deus. Então esse ato de prostrar-se diante de Deus é um ato de humilhação, é um ato de subjugar-se diante do poderoso, diante de Jeová Rafá, aquele que cura, mas Jeová El Shaddai, todo-poderoso. Então quando eu faço isso, eu estou dizendo que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. E no grego também tem um significado, é tapeinó, que significa tornar-se de condição inferior. Então essas duas palavras, tanto no hebraico como no grego, trazem o mesmo sentido de humilhação, o mesmo sentido de exaltar o próprio Deus. É o oposto justamente de se exaltar. É totalmente diferente. E aí nós vamos aprender pela palavra de Deus, ao longo de toda a sua manifestação, sua revelação, tanto no Novo como no Antigo Testamento, que os homens de Deus se dobravam, não é? O próprio Salomão, Davi, tem vários exemplos bíblicos de sujeição a esse Deus poderoso, a esse Senhor, né? Temos o exemplo justamente de Naamã. E Naamã, ele estava sem querer se sujeitar àquilo, quando aquela escrava disse para ele que ele deveria ir lá no Rio Jordão, descer 7 vezes e assim a sua lepra estaria sendo curada. Ora, era esse processo? Havia um processo químico, processo místico dele ir para o rio? Não. Aquilo era tão somente uma forma dele se humilhar. Tanto é que ele recusou no início. Mas não tinha outro rio, não tem no rio Eufrates, não tem rios mais belos no Egito que eu possa fazer isso? Não. Mas a minha decisão é lá. Ou seja, é um rio que ele não gostaria, mas era um sentido de humilhação. Dizer que, olha, Deus é poderoso, apesar de eu ser general, apesar de eu ser uma alta patente, mas você precisa se humilhar diante de Deus. E muitas vezes nós somos arrogantes, nós somos prepotentes e não queremos nos submeter ao poder de Deus. Humilhar-se é justamente isso, é colocar-se humilde diante de Deus e deixar que Ele apareça e nós diminuamos, como aconteceu com João Batista. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. A segunda condição que Deus estabelece é justamente orar. A orar, teríamos uma noite inteira para falar de oração, mas não vamos nos deter a esse requisito, porque temos outros a falar. Ele é importantíssimo, sim, e temos vários exemplos de oração. O próprio Jesus orou para escolher seus 12 apóstolos a noite inteira. Jesus tinha como costume a sua oração. No livro de Lucas, capítulo 22, ele vai dizer, lá versículo 7, ele vai dizer que quando ele saiu para o Monte das Oliveiras e foi orar, como era o seu costume. Jesus tinha o costume de orar. Jesus tinha como uma prática diária a sua oração. Daniel, tantos outros homens de Deus, fomos aqui relacionar, que tinham exemplos profundos de oração. E você? Você tem como prática? Você tem como costume a oração? A sua vida tem sido uma vida de oração diante de Deus? Como você tem vivido? Como é que é a sua oração? É uma oração relâmpago, que não se entrega totalmente ao Senhor, não se dobra diante dele, não gosto de usar a expressão gasta tempo. Eu não gosto, a gente não gasta, não. Você não investe tempo. Eu já vi muitos pastores dizer isso, você tem que gastar tempo em oração. Não é gastar tempo, a gente não gasta tempo, a gente investe tempo em oração. E Jesus investia tempo em oração. Se você não ora, você está fraco. A oração é alimento. Tem uma música Cassiane que ela fala sobre isso. A oração é alimento. Se você não ora, você não se alimenta, você fica raquítico. Se nós não comermos, nós vamos perecer. Se você não beber água, se não se alimentar, você morre. Então, orar para o crente é justamente esse alimento espiritual. E aí,
Deus diz através de Salomão, olha, diz aí meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro se humilhar, reconhecer que Deus é Deus, que eu sou falho, que eu sou frágil, apesar de ter conhecimento, apesar de ser estudado, apesar de ter toda a formação que cada um de nós venhamos a ter, somos falhos, mas precisamos orar todo o tempo, orar em todas as circunstâncias. Paulo vai dizer assim, orai constantemente, orai sem cessar. Orar sem cessar é viver o tempo todo orando, é o tempo todo em comunhão com Deus. E quando você ora, você está em contato com Deus. Quando você orar, essa semana nós pregamos na nossa igreja, estou ali na Igreja Batista Nova Canaã, e pregamos sobre oração na terça-feira. E o título foi Oração, um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Qual o seu costume? É orar? Ou é andar 24 horas no celular, olhando as novidades e mandando mensagens, até às vezes nem tão cristãs assim, e às vezes mensagens que não edificam? Qual é o seu costume? Seu costume é orar? Se não é orar, então passa a ter esse costume. Tenha uma vida de oração a Deus. A terceira condição, terceiro item, a terceira condição que Deus estabelece aqui para o seu povo é justamente buscar a minha face. Vamos recapitular. Se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, orar e buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? O que é buscar a face de Deus? Sim, pastor, quando eu estou orando, não estou buscando a face de Deus? Sim, você está falando com Deus. Mas quando ele fala buscar a face de Deus, se ele colocou como outra condição, é porque é outro detalhe. Buscar a face de Deus significa ter prazer na sua presença. O salmista disse, Salmo 122, versículo 1, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é um prazer. Estar na casa do Senhor é uma alegria. E ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos vivendo um momento difícil, que não estamos podendo ir à casa do Senhor. E agora, pastor? E agora que nós temos um entendimento profundo da palavra de Deus. E essa pandemia veio até para nos entendermos isso. Sabe por quê? Porque naquela dispensação, o templo era lugar da presença de Deus. Porque o Espírito Santo vinha, fazia a obra, mas não permanecia nas pessoas. É por isso que Davi vai dizer, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Tem muita gente que até hoje pensa que o Espírito sai quando o irmão peca. Não existe isso não. Aquilo que Davi falou ali, não retire de mim teu Espírito, porque realmente o Espírito se afastava. Ele se afastava quando se afastou de Saul. Porque o Espírito não estava ainda selado nas pessoas. O Espírito vinha, fazia a obra e depois retornava. Ele não permanecia. Ele tinha uma mensagem direta, objetiva. Depois ele retornava para o Pai, mas não permanecia no Pai, nas pessoas. Agora, depois que Jesus, olha o que aconteceu. Jesus veio, morreu na cruz, não é isso? Ressuscitou, subiu aos céus. E ele disse, e agora eu mandarei o Consolador. Não deixarei vocês órfãos. Mandarei o Consolador. É por isso que lá, no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, ele vai dizer, agora vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Então é o Espírito Santo que está em nós, e ele é um selo que está em nós. E agora, sabe quem é o templo? Sou eu e você. E o apóstolo Paulo vai dizer justamente lá em 1 Coríntios 3, versículo 16, ele vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Então nós agora somos esse templo.
E a gente vai entender aquela palavra, aquela oração que justamente Salomão faz e diz assim: agora os teus ouvidos estarão abertos, os olhos estarão abertos e os teus ouvidos atentos à oração que você fizer neste lugar. Quando ele falava naquela oportunidade, neste lugar, era no templo. Mas esse entendimento agora é quando eu faço oração aonde quer que eu esteja. Porque eu sou o templo e você é o templo. Eu não preciso do templo para adorar. Também não preciso desprezar o templo. Porque o próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então o templo é lugar de congregarmos. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então o templo não foi descartado. O templo casa, não. Mas também não teve mais aquela simbologia que tinha no passado, que até hoje os judeus têm. Os judeus têm, sabe por quê? Porque eles não creem, os judeus ortodoxos, eles não creem no Jesus Cristo que nós cremos como Senhor e Salvador, que veio para permanecer entre nós como Salvador e Senhor de nossas vidas. Eles ainda ficam esperando o Messias chegar. E eles ainda ficam querendo construir o terceiro templo. E aí que vem realmente o juízo final, o retorno do Senhor. É profecia bíblica. Olha que coisa profunda esse estudo, irmãos. A gente lê uma passagem dessa e não imagina o quanto de profundidade nós temos nesse texto. De quantos ensinamentos nós temos a aprender aqui com a palavra de Deus. E agora, irmãos, é uma parte que eu diria, são todas importantes, mas aquela que vai realmente falar direto em mim e em você. Porque não completa. São 4 condições que Deus estabeleceu para o seu povo. Vamos repetir? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e depois orar, e depois buscar a minha face, e depois se converter dos seus maus caminhos. Agora se converter dos seus maus caminhos. Porque às vezes a gente pensa que está tudo certo. Não, eu sou um crente dizimista. Não, eu sou um crente ofertante. Eu sou um crente que ora. Eu sou um crente que não perco um culto. Estou na igreja, eu estou lá. Eu faço, o pastor, tudo que me pede, sou uma pessoa solícita, eu estou disposto a ajudar, eu estou disposto a contribuir, tanto financeiramente como com a minha presença, com aquilo que eu possa ajudar de qualquer forma. Mas eu posso estar fazendo tudo isso e ainda falta algo para Deus nos ouvir. Irmãos, ele diz assim: e se converter dos seus maus caminhos. Converter ainda converter os seus maus caminhos. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Olha, irmãos, conversão. Converter é metanoia. Essa palavra conversão é metanoia, é mudar de direção, é dar uma meia volta. No quartel a gente tem esse ordem unida, que é meia volta. Você está andando para lá e de repente você volta para o outro lado. É mudar a direção. Muitas das vezes estamos fazendo tudo isso, mas falta-lhes conversão. Às vezes falta conversão em nós. E vamos ver alguns exemplos bíblicos de homens que estavam com Deus, especificamente com Jesus, e faltava-lhes conversão. Vemos antes de com Jesus, temos Saulo, um exemplo bem clássico para a gente. Saulo era um homem que, zeloso da lei, cumpridor da lei, ele perseguia os cristãos, mas ele perseguia guardando a sua religiosidade, achando que ele estava fazendo a vontade de Deus. E na verdade não estava, tanto assim que quando ele teve aquele encontro com Jesus, traumático eu diria, e Saulo, por que tu me persegues? Lá no capítulo Atos 9 de Atos, vamos ver essa história. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor, para que persegues? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. E aí que ele começou toda aquela história de Saulo, e Saulo agora passou a ser perseguido, o perseguidor passou a ser perseguido, e Saulo mudou. Olha como Saulo apanhou. Saulo apoiava a morte dos cristãos, e ele agora foi chicoteado, ele agora foi humilhado pela palavra
pregando a palavra de Deus. E Jesus disse para ele, você vai ver quanto você vai passar pelo meu nome, quanto você vai penar por causa da minha palavra. E ele sofreu, e não foi brincadeira, sofreu até fome, foi sede, e naufrágio, chegando ao ponto dele dizer lá em Filipenses 4, versículo 3, aí um versículo que muita gente gosta de citar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, podemos, mas olha o que ele passou antes, sofreu. É por isso que ele dizia, eu sei, já aprendi a me contentar com o que tenho, a tanto ter fartura como passar necessidades. E nós estamos nessa condição, nós estamos reagindo bem a essa pandemia, reagindo bem a essas afrontas. A conversão geralmente já passou em nós. Será que já experimentamos a conversão? Porque o sol, a palavra de Deus, diz cai justos e injustos. Eu conheço muitos irmãos que já morreram de Covid-19. Quando Jesus disse, no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. No capítulo 17 de João, quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz assim, Senhor, eu não os peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do maligno. Ali é do diabo. Não é do mal, não. Não é esse mal, que é essa pandemia, essas coisas, não. Aquele mal que ele se refere ali, muitas versões diz mal, mas a versão original ali é maligno. É do Satanás. É porque com esse aí a gente não pode sozinho. Mas as coisas que a doença, a fome, isso pode o crente passar. E não é problema nenhum, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, ânimo significa ânimos, de alma, de vida. Tenha vida, não morra por conta disso. Não tire sua própria vida. Não sucumba diante dessa situação, porque eu estou com você, para sofrer junto com você. Outro exemplo bíblico que nós temos é de João. Eu vou dar exemplo de pessoas que estavam com Jesus. Olha, João foi considerado, como alguns biblicistas chamam, o vingativo. Né? Quer ver uma passagem de João? Veja Lucas capítulo 9. Você vai ver Lucas capítulo 9, que vai justamente mostrar essa passagem belíssima de João. Capítulo 9, versículo 52, a seguir, diz assim, e enviou mensageiros à sua frente, Jesus. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos, para lhe preparar a pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Imagina, irmãos, Tiago e João, só porque os samaritanos não receberam eles pediram ao Senhor, quer que nos mande descer fogo do céu para consumir, ou seja, para matar aqueles samaritanos? Sanguinário, vingativo. João, agora, irmãos, olha o que Deus faz, olha o que acontece com o homem que realmente é convertido, olha o que vai acontecer na vida de uma pessoa que passa a ser uma nova criatura, que experimenta a conversão. João, agora do homem sanguinário, passou a ser o apóstolo do amor. 1 João 4, 7 e 8, ele vai dizer assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Passou a ser agora o apóstolo do amor. Sabe por quê? Houve conversão na vida dele. Houve transformação, houve metanoia. Ele era um, agora passou a ser outro. Como é que você tem sido? Você tem sido aquela pessoa que, se disser uma palavra, ouve 10? Você não consegue ouvir calado as agruras? Não consegue ouvir calado as afrontas, as perseguições? É assim que você é? Quando alguém lhe acusa de alguma coisa, você
vai para a polícia, vai até dar queixa do seu irmão? É assim? Então você precisa se converter. Porque quem se converte não age dessa forma. Muda totalmente a sua maneira de olhar, de pensar e de agir. Age como Deus. Isso é conversão. E olha, irmãos, e a samaritana é outro exemplo profundo também. A samaritana, naquele diálogo que ela teve com Jesus, João 4, versículo 17 e 18, né? A samaritana teve um diálogo com Jesus e ela era uma mulher que tinha muitos maridos, né? Versículo 16 do capítulo 4 de João vai dizer, olha, então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela começou a ouvir o mestre, e Jesus a surpreendeu com aquelas informações sobre ela. Ela aí, no versículo 28 do capítulo 4, ela vai dizer assim, então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, veja um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Aquela mulher que tinha uma má fama, aquela mulher que era uma mulher adúltera, agora é uma mulher sarada, é uma mulher curada, é uma mulher transformada. Ela passou a ser agora uma missionária e foi anunciar Jesus aos seus patrícios, aos seus conterrâneos, e trouxe, olha, veio de um homem, venha cá e vê. E trouxe e vieram muitos samaritanos, e a palavra de Deus diz que muitos samaritanos se converteram. Ela passou a ser uma missionária. Quando Deus nos converte, quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, mudamos de pessoa, mudamos de caráter, mudamos de personalidade, mudamos de ser, é uma nova criatura. E finalizando essa palavra, eu dou o último exemplo que eu acho fantástico, é o exemplo de Pedro, irmãos. Pedro, o pescador profano. Alguns biblicistas o chamam assim. E Jesus, antes de que o cante 3 vezes, me negarás, Pedro. E aí é a resposta que nós sabemos, que Pedro jamais disse que não iria negar. Então, olha o que aconteceu. Se Jesus falou, irmãos, devemos levar em consideração. Jesus sabia o que estava dizendo. E aí, no versículo 74 de Mateus 26, 7:3, versículo antes, pouco depois os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar, não conheço este homem. Imagina, irmãos. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. E Pedro sentiu, percebeu o quanto ele precisava de uma restauração, o quanto ele precisava ser transformado pelo poder de Deus, o quanto ele precisava ser realmente uma nova criatura, para que Deus pudesse ouvi-lo. Como diz lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que sempre pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas aí, irmãos, o resultado final, né, desta palavra é justamente em Pedro, a mudança que causou em Pedro, a transformação. Olha que agora o novo Pedro, depois daquele encontro que ele teve com Jesus, né, que Jesus também confronta ele, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? Depois que Jesus ressuscitou, ele disse, chama Pedro. E Pedro foi, Jesus foi aí que houve a restauração total de Pedro. Ele disse, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus perguntou pela 3ª vez, para justamente confrontar ele com as 3 negações que ele fez, as 3 negativas. Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Aí Pedro se lembrou, disse, tu sabe de todas as coisas.
porque é Deus que sonda o meu coração, Deus que sonda o seu coração. Ele sabe quando nós estamos falando a verdade, quando nós estamos mentindo, quando nós estamos enganando, quando nós estamos profanando. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do seu interior, sabe do meu. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que sejamos homens transformados pelo poder e mulheres também transformadas pelo poder do sangue de Jesus. E aí, olha o que aconteceu com esse Pedro agora restaurado, transformado. Só uma das coisas que Pedro fez, não vou nem falar das outras, da mensagem que ele pregou, que foram mais de 3.000 almas que se converteram. Isso é sinônimo de quê? De transformação, de metanoia, de arrependimento. Aí Pedro agora, ó, no capítulo 5 de Atos 5, versículos 14 e 15, diz assim, ó irmãos, Atos 5, versículo 14 e 15, tem uma passagem interessante, olha o que diz aqui. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. A ponto, olha, observe isso aqui, que palavra profunda, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Ai, irmãos, isso é o poder de Deus. É uma das passagens que mais me comove. A sombra de Pedro curava as pessoas. Tamanho enchimento desse homem, porque ele se transformou, porque ele se arrependeu e se deixou dominar-se totalmente pelo Espírito Santo. Precisamos disso, irmãos, como precisamos estar dominados totalmente pelo Espírito Santo para fazer proeza nesse mundo tenebroso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos a ser homens e mulheres transformados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E aí sim, Deus ouvirá dos céus as nossas orações e curará as nossas feridas. Sarará o Brasil, sarará o mundo, sarará a Igreja Batista Fonte das Águas. Ó Deus, que Ele continue nos abençoando e que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você nesse instante. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que ela venha encontrar realmente guarida, lugar em nossos corações. Eu te peço uma bênção especial em favor dos irmãos da amada Igreja Batista Fonte das Águas, liderado pelo nosso pastor Técio e sua esposa, sua família, toda a sua liderança. Abençoa, Pai, cada líder de sua igreja, cada membro, que eles sejam cada dia mais transformados, libertos pelo sangue de Jesus, para que Tu venha nos ouvir e atender as nossas orações. Tudo isso te peço, te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos. E muito obrigado por essa rica oportunidade. Até a próxima. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais esta palavra tão poderosa que falou o nosso coração. Nós louvamos a Deus por esse tempo precioso que foi hoje, onde podemos adorar o nosso Deus, cultuar o nosso Senhor, louvar o seu nome. Aleluia, irmão. Eu quero finalizar este culto hoje encorajando você. Permaneça firme no Senhor. Creia que o Senhor, Ele tem uma morada celestial preparada para nós. Estaremos com Ele e viveremos eternamente com Ele. Não é o fim, não é o fim. A morte para os santos não é o fim. É o início de um tempo precioso na presença do nosso Senhor. Aleluia. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor e creia que há um tempo preparado pelo Senhor. Creia que tudo que o Senhor faz, glorifica o nome dEle, é para o nosso bem, e o Senhor tem o controle e o comando de todas as coisas.
irmãos. Então creia no Senhor, descanse nele, busque a sua face, saia da batalha, vá buscar o Senhor. Creia que Ele é o pastor que não permite que nada falte. Aleluia. Ele é o sustento, Ele é a segurança, Ele é a fortaleza, Ele é a provisão. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Que essa palavra continue falando ao teu coração. Amém? Feche teus olhos. Louve, adore, exalta o Senhor também agora, através desta oração e logo em seguida, através do louvor, a tua igreja te adora. Nós vamos encerrar o culto hoje com essa oração e também com este louvor. Amém? Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus, louvamos teu nome. Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue sendo o nosso socorro, nosso esconderijo. Que o Senhor continue à nossa frente, que o Senhor nos dê dias abençoados, Pai. E que nós, tua igreja, possamos descansar sempre em Ti. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família representada por nós e com todo o povo de Deus que está em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra
pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, guarda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade